Essa é uma semana muito importante na agenda da atividade pública brasileira. Decisões fundamentais poderão ser adotadas. E é preciso não ignorar as manifestações gigantescas de ontem nas ruas do Brasil. População indignada, mais uma vez transportou a sua revolta para os grandes centros urbanos do Brasil para protestar contra decisões que afrontam as aspirações nacionais e que elevam o grau de indignação do povo brasileiro. Na próxima quarta-feira, provavelmente, se não ocorrer protelação, o Supremo Tribunal Federal deve decidir no plenário a respeito de uma providência adotada pelo presidente Toffoli há algum tempo, impedindo que as informações fornecidas pelo COAF, o então COAF, que depois foi fulminado pela Presidência da República, as informações encaminhadas pelo COAF à Polícia Federal e ao Ministério Público pudessem ser utilizadas em inquéritos que aprofundam investigações de crimes cometidos no país. Essa foi uma decisão monocrática que surpreendeu. Nós conhecemos o COAF, a legislação que o instituiu, que é de 1988, como decorrência de acordo celebrado pelo Brasil com outros países em Viena, com o compromisso de combater a corrupção internacional. E na esteira do surgimento do COAF em nosso país, outros conselhos semelhantes foram criados em outras nações da América Latina. E eu quero testemunhar a competência, a lisura, a legalidade das ações desenvolvidas nos últimos anos, desde então, pelos técnicos do COAF. Recentemente, em mais uma decisão considerada estapafúrdia do presidente do Supremo Tribunal Federal, houve o requerimento de relatório sobre movimentação financeira, alcançando 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Entre cidadãos e empresas, 600 mil. Surpreendente, porque não há como justificar. Respondendo ao Procurador-Geral da República, o presidente do Supremo afirmou tratar-se da maior autoridade judicial do país. Mas não pode tudo. Pode ser a maior autoridade judicial do país, mas não está acima da lei, não está acima da Constituição. O arbítrio não deve ser o caminho. Afrontar direitos individuais não se confere prerrogativa nem mesmo à maior autoridade judicial do país. Os direitos individuais consagrados na Constituição do país são inalienáveis, intocáveis e devem ser respeitados por todos os brasileiros. Repercutiu mal, evidentemente, aqui e no exterior. Antes, os auditores da Receita Federal já haviam comunicado ao GAFI, esse órgão instalado em Paris, na França, que reúne países conjugando esforços no combate ao terrorismo, ao narcotráfico, à lavagem de dinheiro, com a repercussão negativa do comprometimento das ações da Receita Federal por intermédio dos seus auditores, contribuindo notavelmente para que investigações ocorram no combate à corrupção. Ainda agora, durante a presença deste encontro do BRICS aqui na capital do país,
membros das OCDE informaram que repercute mal e compromete a presença do Brasil na OCDE essas ações que envolvem o comprometimento do combate à corrupção no Brasil como um retrocesso deplorável daqueles que querem a prevalência da impunidade, enquanto o povo brasileiro que vai às ruas protestar deseja a consagração de uma nova justiça nesse país. Eu preciso testemunhar a respeito do COAF. Participei aqui, senador Paulo Paim, de várias comissões parlamentares de inquérito, inclusive presidindo 2 delas. E pudemos sempre recorrer ao COAF, que cumpre rigorosamente a lei. O artigo 15 e o artigo 17b da lei que instituiu o COAF estabelece que esse Conselho, ao constatar movimentações financeiras atípicas, informa a Polícia Federal e ao Ministério Público para o aprofundamento das investigações. E, nesse caso, não ocorre a quebra do sigilo bancário. Só ocorrerá se as autoridades judiciárias entenderem necessário. Vamos à experiência pessoal. Senador Cajuru, nós que requeremos informações do COAF, por exemplo, na CPI do futebol que eu presidi, e foi da maior importância, até na CPI da Terra que presidi, mas na CPI dos Correios, na CPI dos bingos, foi sempre fundamental as informações recolhidas do COAF. Mas eu quero lembrar aqui uma experiência pessoal que vivi. Denunciava desde 2005 a suposta irregularidade em sorteios das loterias federais, administradas pela Caixa Econômica. Desde 2005 vinha denunciando. Sem resposta, requeria ao COAF informações. E recebi. Relato agora como procede o COAF, respeitando a legislação. Chega à mesa do Senado Federal e a secretaria da mesa convoca o senador para receber um envelope lacrado com uma tarja escrito sigiloso e um documento a ser assinado pelo parlamentar, assumindo a responsabilidade pelo sigilo, sob pena de responsabilização. Assinei o documento, aqui, junto à mesa do Senado. Abri o envelope e fiquei estarrecido. Um cidadão havia ganho mais de 600 vezes na loteria. O outro mais de 250 vezes. Um outro mais de 100 vezes. Um ganhador, no mesmo dia, foi premiado em várias loterias, em várias localidades, fazendo inveja ao João Alves. Muitos se lembram do deputado João Alves, que foi indiciado pela CPI do orçamento e depois responsabilizado criminalmente, justificava a robustez da sua conta bancária aos prêmios ganhos nas loterias, como se fosse um abençoado de Deus. Pois bem, esses alunos do João Alves superaram o mestre, e eu não poderia ficar calado. Refleti sobre as consequências, mas concluí que eu não poderia ser um baú a esconder crimes. E vim para esta tribuna, exatamente esta tribuna, e denunciei, vazando, portanto, as informações fornecidas pelo COAF. Senador Teomário, a Polícia Federal instaurou inquérito para apurar eventual lavagem de dinheiro, porque a suposição seria lavagem de dinheiro, um conluio, alguém da Caixa em conluio com alguém da lotérica e o malandro corrupto
que comprava o bilhete premiado, por isso comprava muitos bilhetes premiados. Não importava o valor, poderia ser valor menor. Não era necessário ser o primeiro prêmio, ao contrário. Por isso a quantidade de prêmios. Comprava o bilhete premiado e lavava o dinheiro junto à Caixa Econômica. Se apresentava com o bilhete premiado, recebia o dinheiro limpo da Caixa Econômica e o dinheiro sujo ia para as mãos do verdadeiro ganhador do prêmio. Essa é a hipótese que nós aventamos e pedimos que a Polícia Federal instaurasse o inquérito. A Polícia Federal o fez, mas houve um inquérito também em relação ao vazamento. Eu fui alvo de investigação também. Passei a ser investigado porque acusado de vazar informações sigilosas do COAF. Eu estou fazendo essa narrativa exatamente para demonstrar como funciona esse conselho, ou como funcionava esse conselho, com absoluta legalidade, respeito à lei. Um senador da República que faz a denúncia é alvo de inquérito porque supostamente vazou as informações do COAF. Eu fui intimado a depor e fui à Polícia Federal. O delegado se surpreendeu. O que você veio fazer? Eu vim depor, eu fui intimado. Não, mas nós iríamos ao seu gabinete. O parlamentar tem essa prerrogativa. Eu disse, não, eu abro mão dos privilégios dos parlamentares. E venho até aqui para dizer, fui eu que vazei. Vim aqui para confessar. Não perca o tempo. A Polícia Federal tem muito a fazer. Tem bandido demais solto nesse país. Tem corrupto demais a ser perseguido pela Polícia Federal. Não percam o tempo comigo, não gastem papel. Fui eu. E assinei. Foi para o Procurador-Geral da República, a subprocuradora assumiu e denunciou. O vazamento, conforme a legislação, caberia 3 anos de prisão. Eu até gostaria de ser preso por ter denunciado um escândalo de corrupção. Às vezes eu fico imaginando, muitos querem prender quem denuncia e soltar quem roubou ou quem cometeu ilícitos. Esse seria o caso. Mas não chegou ao Supremo porque prescreveu. E, aliás, há um projeto de minha autoria que está aqui exatamente para evitar prescrições apressadas. Eu gostaria muito de ver esse debate no Supremo Tribunal Federal. O meu advogado à época, doutor René Dotti, estava muito estimulado a participar desse debate. Qual deve ser a ação de um senador da República? Guardar o segredo do crime, transformando-se em verdadeiro baú a esconder falcatruas, ou denunciar, mesmo correndo o risco da responsabilização por vazar uma informação sigilosa? Eu gostaria muito de ter assistido esse debate no Supremo Tribunal Federal, mas prescreveu. Por isso, hoje eu apelo ao presidente Davi Alcolumbre para que coloque amanhã na ordem do dia o meu projeto que trata exatamente da prescrição, para evitar que expedientes protelatórios levem à prescrição ações promovendo a impunidade, libertando réus da condenação. É muito importante, esse projeto foi elaborado e sugerido pelo ministro Edson Fachin, e eu tive a oportunidade de apresentar em 2015. Agora, como o presidente do Supremo, Toffoli, sugeriu um projeto dessa natureza, nós temos a oportunidade de votar um projeto que já está tramitando no Senado Federal desde 2015. Fiz esse relato sobre o COAF, para lamentar sua extinção. Mais uma vez, há aqui uma medida provisória que ainda não votamos. Ela cria a unidade
de inteligência financeira para substituir o COAF. Não substitui. Hoje ainda, o Procurador-Geral da República, Aras, declara a sua preocupação com a possibilidade de transformarem o Brasil num paraíso fiscal, já que estamos eliminando mecanismos fundamentais de fiscalização e controle, de investigação e combate à corrupção no nosso país. Querem transformar essa grande nação num paraíso fiscal? Que lástima, senador Cajuru. Nós ainda temos esperanças de que a reação ocorra nesta casa em relação a essas questões essenciais. Não podemos invadir competência e exigir do Supremo Tribunal Federal ações que correspondam às aspirações nacionais levadas ainda ontem às praças públicas desse país. Mas podemos dizer, em resposta à sociedade, que o Congresso Nacional não vai faltar. Fomos convocados, temos que assumir a responsabilidade. É urgente votar, sim, a prisão em segunda instância. Seja o projeto de Vossa Excelência, senador Cajuru, que altera o artigo 283, ou do senador Alessandro, ou do senador Lazier, que também altera o artigo 283 do Código de Processo Penal, ou a proposta de emenda à Constituição do senador Oriovisto, porque a minha proposta de emenda à Constituição, que é de 2017, está preterida, porque ela dormiu nas gavetas. Mais sorte teve o senador Oriovisto, porque a sua proposta caiu nas mãos hábeis da senadora e juíza Selma, que proferiu seu relatório, seu parecer, em regime de urgência e coloca à disposição da Comissão de Constituição e Justiça para deliberação. Regimentalmente, eu poderia requerer a pensamento e prevaleceria o projeto anterior, que é de minha autoria, que foi reapresentado em 2018, leva o número 13, 2018, mas isso não importa, nós não faremos isso. Nós queremos celeridade, queremos que o projeto do senador Oriovisto possa ser debatido e possa ser votado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Mas não é só esse projeto. Há na Câmara dos Deputados, à espera de deliberação, o projeto que acaba com o foro privilegiado, que é mais importante do que muitos imaginam. E eu vou dizer por quê. Com o foro privilegiado, só os ministros do Supremo Tribunal Federal podem julgar e, eventualmente, condenar senadores, em razão do foro privilegiado. E só os senadores podem, eventualmente, julgar, condenar e decretar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí se estabelece uma espécie de conluio. Um sistema de reciprocidade, de proteção, uns protegendo aos outros, e por isso o sistema não funciona. Funciona a favor da impunidade, mas não funciona a favor do Brasil, não funciona a favor da justiça. Por isso, ao concluir, senhor presidente, mais uma vez o apelo para que compromisso público assumido seja respeitado e a Câmara dos Deputados vote imediatamente o projeto que acaba com o privilégio de mais de 55 mil autoridades nesse país, da tal prerrogativa de foro, que nós chamamos de foro privilegiado, porque é um guarda-chuva protetor da malandragem no Brasil, porque é o paraíso da impunidade, é o estandarte daqueles que querem, de colarinho branco, corromper e ser corrompido. O Brasil mude para valer. E esse país precisa de reformas. O Congresso está preocupado em promover reformas, mas certamente a reforma maior, a primeira, a superior,
é a reforma moral, é a reforma ética. Sem ela, as demais não lograrão êxito. Muito obrigado, senhor presidente.